É muito bom ter você de volta aqui nas nossas aulas de grego da Escola de Teologia Charles Spurgeon Online. Este é o nosso módulo de Grego 2, estamos na sexta aula. Graças a Deus já temos passado por mais de um terço aqui do nosso curso e hoje na nossa aula a gente vai tratar sobre as seguintes questões. Primeiro vamos falar um pouco sobre o português e como os aspectos verbais dos verbos em português funcionam, certo? E a gente vai ver que a gente pode fazer uma relação bem tranquila sobre como os verbos em grego funcionam a partir do que a gente vê no português. Além disso, vamos tratar sobre tempos verbais primários e secundários, vamos ver o que são esses verbos e qual a diferença entre eles. Vamos ver também o verbo imperfeito na voz ativa e também na voz média e passiva. Vamos tratar sobre esse verbo, que é um verbo bem comum, certo? Além disso, temos, como sempre, o nosso vocabulário e, por último, vamos ter a nossa tradução. Espero que você se mantenha conosco, firme nesse propósito e até daqui a pouco. Então, vamos aqui falando hoje sobre o nosso imperfeito do indicativo e, tratando disso, vamos tratar sobre o capítulo 21 do nosso livro-texto de William Mouse. Quero já adiantar que a minha abordagem vai ser um pouco diferente do que o William Mouse traz no seu livro, mas à medida que nós formos explicando o verbo no Novo Testamento grego, eu vou explicar o porquê dessa diferença na abordagem, ok? Então vamos começar com a abordagem em português. Nós temos uma frase aqui: João estudou ontem à noite, mas eu estudava ainda depois da meia-noite. João estava cansado, porque estudara toda a semana. Nós temos três formas verbais dentro dessa nossa frase aqui. A primeira delas é estudou, a segunda é estudava e a terceira é estudara. E a gente vai tratar sobre isso. Primeiro, João estudou ontem à noite. Vamos pensar aqui sobre a ideia estudou. Quando eu digo ele estudou, a forma verbal em português nós chamamos de pretérito perfeito. A ideia de que é perfeito é como se fosse algo completo, certo? Algo que traz uma completude. Então, dentro do aspecto verbal, eu quero que você anote isso, o aspecto verbal, que diz respeito basicamente à perspectiva do falante sobre o verbo, sobre a descrição da ação que ele está trazendo. Então, dentro do aspecto verbal, qual é o aspecto de que eu estou tentando retratar a partir dessa palavra estudou? É uma ideia de perfeição no sentido de completude. É como se eu olhasse para a ação e eu a visse já como uma ação completa, certo? Então eu vou chamar isso de uma perspectiva completa. Mas nós também temos aqui na frente, mas eu estudava ainda depois da meia-noite. Bom, quando eu tenho a ideia de estudava, em português nós temos o pretérito imperfeito. Por que a ideia que é imperfeito? É a ideia de que, exatamente, ele não está perfeito, não está completa. A ação, como eu quero retratá-la, é uma ação que ainda não está completa, é uma ação incompleta. Então, é uma ação, eu diria até melhor, é uma perspectiva de uma ação em processo, certo? Então, assim, dentro da perspectiva do falante, eu como falante, eu estudava ainda depois da meia-noite. A perspectiva que eu quero trazer é uma perspectiva em processo. Por isso, em português, ela é chamada de pretérito imperfeito em oposição ao pretérito perfeito. Mas nós temos também aqui, João estava cansado porque estudara toda a semana. Estudara é o que nós chamamos em português de pretérito mais que perfeito, que em outras palavras é mais uma vez a perspectiva completa sobre a ação, ok? Não quero entrar em detalhes aqui sobre o pretérito mais perfeito, o seu uso, que é um tanto mais complexo,
Mas enfim, a perspectiva é uma perspectiva completa. Então tudo isso a gente precisa saber quando a gente vai tratar de passado, porque hoje nós vamos estudar o imperfeito. E a forma imperfeita muitas vezes é relacionada à forma passada do grego. Mas a gente vai ver que nós estamos tratando de perspectiva, certo? Perspectiva. E perspectiva, eu quero que você anote isso também. A perspectiva, ela é diferente, anote, diferente da ação em si, certo? Ou seja, quando eu digo eu estudo amanhã, eu estou trazendo a ação em si, eu estudo amanhã, ela acontece no futuro, certo? A ação em si é no futuro, mas a perspectiva que eu estou trazendo é quase já no presente, porque eu estou usando o verbo presente, o verbo no presente, eu estudo amanhã, e assim também acontece com os verbos no passado no português, especificamente ainda mais no grego, certo? Então lembre-se disso, a perspectiva é diferente da ação em si, isso vai lhe trazer bem menos dificuldades no futuro. Tudo isso eu estou explicando porque você vai ver muitas vezes na sua leitura do Novo Testamento grego formas verbais que você achava que ela só estaria no passado, mas ela foi traduzida como presente. E aí você pode se perguntar, mas como? Quantas exceções são essas? Mas se a gente lembrar que perspectiva é diferente da ação em si, isso vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa teoria do aspecto verbal, bem como a questão toda do grego e do seu verbo em si. Então, diante disso que a gente já falou, eu preciso lembrar que o imperfeito, ele muitas vezes é traduzido como pretérito imperfeito do português. Já o aoristo, que é uma outra forma verbal que a gente vai tratar, ele muitas vezes é traduzido como pretérito perfeito do português. Então vamos utilizar o verbo amar como exemplo. Só um momento aqui, amar. O verbo amar, o pretérito imperfeito de amar, na primeira pessoa do singular será eu amava. Já o pretérito perfeito, em português, vai ser trazido como eu amei. E assim nós temos o pretérito imperfeito e o pretérito perfeito. Nisso, é a forma como geralmente, muitas vezes, eu vou utilizar essa expressão muitas vezes, ele é traduzido como pretérito imperfeito do português, no caso do grego. Então, se eu tivesse o verbo amar no grego, muitas vezes o verbo agapao estaria no imperfeito e ele seria traduzido como amava, né? Eu amava, ele amava, tu amavas, enfim. E o aoristo, que é a outra forma verbal, seria traduzido como pretérito perfeito. Por que eu estou enfatizando a questão de muitas vezes? Porque não é sempre que o imperfeito ou o aoristo vão ser traduzidos dessas formas. Mas para um efeito didático, certo? Para um efeito didático, ou seja, para que nós entendamos melhor nesse momento, nós vamos traduzir o imperfeito do grego como o pretérito imperfeito do português e o aoristo do grego como o pretérito perfeito do português, certo? Mas, professor, tem versículos então em que o imperfeito vai trazer uma perspectiva do presente. Sim, pode ser do presente, do passado, sei lá da onde. Mas muitas vezes ele vai ser traduzido como pretérito imperfeito e para os efeitos da nossa aula aqui vai ser assim. Bem, nós vamos trazer agora a diferença entre os tempos verbais primários e os tempos verbais secundários, ok? Os tempos verbais primários são os que nós já aprendemos, então eles empregam terminações pessoais primárias, exatamente por isso o nome delas são primárias, porque é um tempo primário, e não empregam o aumento. O aumento a gente vai ver exatamente o que é mais na frente,
mas geralmente uma vogal que é trazida ali no verbo de uma forma para que aumente a sua forma, a forma mesmo do verbo e assim indique a forma verbal que se quer tratar. O tempo primário não tem aumento e as terminações pessoais são primárias. Bom, vamos para os secundários. Os tempos verbais secundários, eles empregam terminações pessoais secundárias, né? Isso é fácil de lembrar. E eles também empregam esse nosso amigo aqui, o aumento. A gente vai já explicar sobre isso. Nós já aprendemos as terminações pessoais primárias com o presente do indicativo ativo, médio passivo, bem como o futuro também. Mas agora nós vamos aprender os tempos verbais secundários, especificamente o imperfeito. Então, chegando aqui no nosso imperfeito ativo, nós temos a formação da seguinte maneira. Nós temos o aumento, que é, no caso aqui, o epsilon, certo? Esse aqui se constitui o aumento para que possa ser feito o imperfeito ativo. Logo depois você tem a raiz do tempo presente ativo, que no caso é lu. Então a raiz do tempo presente ativo e a raiz do tempo imperfeito, no caso, elas são formadas do mesmo jeito. Então lu, a vogal conectiva ômicron, mais as terminações pessoais secundárias ativas, que no caso também termina em man. Então fica Eliomen. Eliomen, então, é a primeira pessoa do plural. No caso aqui, nós destruímos, ou também pode ser nós soltávamos, já que Liomen, tanto Lio significa tanto soltar como destruir, e aqui lembre-se que nós estamos traduzindo daquela forma verbal do português, que é o pretérito imperfeito. Para fins didáticos, sempre se lembre disso. Então você tem aqui o nosso paradigma do imperfeito ativo. Então, Elion, que significa eu soltava, a vogal conectiva é o ômicron aqui, e também a terminação é o ni, então fica do presente lio, e a sua tradução é eu soltava, no caso Elion. Elias, tu soltavas, vogal conectiva epsilon, terminação sigma, então lies. Elie, ele soltava, vogal conectiva epsilon, terminação, no caso aqui não tem especificamente, então fica liei no caso do presente, mas elie, ou no caso uni, se for uni móvel. Eliomen, nós soltávamos, no caso vogal conectiva ômicron, terminação men, então fica Eliomen. O mesmo de Liomen, você pode ver aqui, somente se acrescenta um aumento aqui do epsilon. Eliete, vós soltáveis, vogal conectiva epsilon, terminação t de liete, então fica Eliete. Elion, significa eles soltavam, vogal conectiva ômicron, terminação ni, então da forma presente liu-se, no caso do imperfeito fica Elion. Então, se você quiser lembrar desse paradigma, você pode fazer da seguinte forma. Você tem aqui, a partir das terminações, então você pode lembrar, no caso, on, as, omen, até, on. On, as, omen, até, on. Onese, omeneteon. Você pode lembrar assim. Onese, omeneteon. Onese, omeneteon. Você pode repetir comigo. Onese, omeneteon. Mais uma vez. Onese, omeneteon.
onese, omeneteon. E assim você pode lembrar do paradigma do imperfeito ativo, onese, omeneteon. Lembra de o eis ei, omeneteu si, o eis ei, omeneteu si. É a forma do presente indicativo ativo. E a forma do imperfeito ativo, onese, omeneteon. O eis ei, omeneteu si. Onese, omeneteon. E assim você tem memorizado esse paradigma. Então, no caso aqui, nós temos a forma como nós vamos trazer o imperfeito médio passivo, que é da seguinte forma. O aumento, a gente precisa empregar o aumento, que no caso aqui é o epsilon, a raiz do tempo presente passivo, no caso li, para esta forma verbal aqui a vogal conectiva ômicron, e as terminações pessoais secundárias passivas, no caso aqui men, primeira pessoa do singular. Então dessa forma nós ficamos ele homem, primeira pessoa do singular, que no caso, por ser passiva, vai significar eu era solto, ou eu era destruído. Por que essa forma verbal era? Porque ela, em português, é a forma do pretérito imperfeito, que no caso é a forma como nós temos traduzido a forma imperfeita. Então, assim, para passar para a voz passiva, o que vai para a voz, o que vai para o passado é a sua forma verbal, no caso era ou era, e a forma do verbo principal solto ou destruído fica assim dessa forma. Então, eu era solto, eu era destruído. Se fosse a forma ativa, seria eu soltava, mas no caso é eu era solto, porque é passiva. Então, dessa forma, nós podemos passar para o paradigma, que pode ser explicado da seguinte forma. Ele homem, eu era solto, vogal conectiva ômicron, terminação men, nós já vimos. A forma presente é lio e a forma passada, a forma imperfeita é eliomen. Lembre-se que é um eta aqui e não um epsilon, certo? Elio, tu eras solto, vogal conectiva epsilon. Resolvi uma elisão aqui, no caso terminação só. O que você precisa lembrar é que a forma presente era lies, mas agora ele ficou então é lio. Elieto, ele era solto, vogal conectiva epsilon, terminação to. A forma presente é liei, a forma imperfeita é elieto. Eliometha, nós éramos soltos. Você pode perceber que a diferença aqui é só do epsilon. Liometha ou eliometha. No caso aqui, liomen é a forma presente ativa. No caso, a forma imperfeita passiva é eliometha. Eliesthe, vós sereis soltos. Vogal conectiva é epsilon, terminação the, sigma, theta, epsilon. E a forma presente ativa é liete. Elionto, eles eram soltos, vogal conectiva ômicron, terminação ni, tal, ômicron. No caso, a forma presente é liou-se, mas a forma passiva é elionto. E assim nós temos o paradigma imperfeito, médio e passivo. Então a gente tem aqui as características dos verbos imperfeitos. E uma delas que eu quero trazer aqui para a gente é o fato do aumento, certo? E ele quer dizer o seguinte: se o verbo começa com uma consoante, o aumento é um epsilon, ok? Sempre com uma aspiração branda. Então, no caso de lio, se eu quero transformá-lo em um imperfeito, eu vou acrescentar, então, o aumento aqui,
o epsilon com uma aspiração branda, elion, e não helion, mas elion. Já se o verbo começa com uma vogal, o aumento é formado pelo alongamento daquela vogal, ou seja, HPA ou alongado, né, junto com o epsilon, e fica sendo então um egapon, ok? Egapon, egapon porque alfa mais o epsilon vai se tornar então um eta. Então dessa forma será um alongamento egapon. Lembre-se então que nós temos o epsilon, que é a forma do aumento para a forma imperfeita. Então, para facilitar para a gente, nós temos uma tabela aqui de como o imperfeito é formado com os seus aumentos. Então, a forma original alfa, se o verbo então estiver começando em alfa, se houver um aumento, alfa mais epsilon vai se tornar eta. Se for epsilon mais epsilon, vai se tornar eta também. O ômicron alongado vai se tornar um ômega. Um eta alongado vai se tornar um eta. Um iota alongado vai se tornar um iota. Um y alongado vai se tornar um y. E o ômega alongado vai se tornar um ômega. Ok? Então, talvez os mais complexos aqui vai ser somente o alfa. O alfa é que é mais diferente, porque ele vai se tornar eta. O restante, o epsilon alongado, é eta. Sabemos que o epsilon é breve, o eta é longo, então foi alongado. O ômicron também, ômicron menor, ômega maior, então o restante fica sendo igual. Para os ditongos, o alfa, iota, ai, então você lembra que o alfa alongado é eta, então nós temos um eta aqui, mas como nós temos um iota aqui, esse iota se torna um iota subscrito. Assim também, epsilon, iota, ei, o eta se torna alongado, né? E o iota subscrito. Ômicron, iota, o ômicron é alongado para ômega e o iota subscrito. No caso, o alfa com y, já que o y não fica subscrito, ele continua aqui. Então, eta, y, e o epsilon alongado fica para eta e o y não subscreve, continua aqui sendo pronunciado. Já com relação aos verbos compostos, o aumento vem depois da preposição e antes da raiz do verbo. Ou seja, nós temos catabaino, que é um verbo composto da preposição catá mais baino. Então, como é que nós aplicamos o aumento a esse verbo? Bom, como tem aqui, ele vem depois da preposição e antes da raiz do verbo baino. Então, catebaino, catebaino, certo? O aumento vai vir para cá. Então, catebaino. E assim nós temos essas características também. O verbo eimi, o verbo ser, ele sempre vai ser irregular, certo? Nas suas formas verbais. Isso é bem comum, praticamente todas as línguas têm o verbo ser como irregular. Isso não é diferente para o grego. Mas, falando aqui então do verbo eimi, para o imperfeito você também vai precisar memorizá-lo, já que o verbo eimi é tão comum. Mas ele não é tão difícil de memorizar, porque todas as vezes ele vai começar com um eta, no caso aqui, eta, 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 eta e eta. Todas as vezes se repete. Então, emen significa eu era, eis, tu eras, lembre-se aqui que é a forma imperfeita do pretérito, na verdade, né? Pretérito imperfeito do português, assim para fins didáticos nós temos traduzido. Então, emen, eu era, eis, tu eras, en, ele era. Emen, nós éramos, eite, vós éreis, eisen, eles eram. Então vamos lá. Emen, es, en, emen, ete, eisen. Emen, es, en, emen, ete, eisen. E assim nós temos o paradigma do verbo eimi.
Aqui nós temos o vocabulário dessa nossa lição, certo? Então vamos lá. No grego, akolutheo significa eu sigo ou eu acompanho. Didasko, verbo, significa eu ensino. Você pode lembrar, nós já temos tratado aqui de, por exemplo, didática. Didática tem a ver com ensino. Então, didasco é o verbo que vem dessa ideia aqui de didática. Didasco, que significa eu ensino. Ok? O verbo. Epeotao significa pergunto, peço, questiono, exijo. Mas nós temos um também aqui que é erotao, que também é pergunto, peço e rogo. Nós também temos a palavra thelo, é um verbo, significa determino, eu quero, eu desejo ou eu desfruto de. A palavra thelo pode nos lembrar de um termo geralmente trazido em textos filosóficos, o telos, que tem a ver com vontade, certo? Então, se você já viu esse termo, telos, ele tem a ver com vontade. Então, teleológico, por exemplo, uma ideia que tem a ver com vontade, com querer. O verbo thelo, de onde vem essa ideia de telos, de teleológico, tem a ver com eu determino, eu quero, desejo, enfim. Peripateo significa eu ando, ou eu ando em derredor, ou eu vivo, né? No sentido de eu ando feliz, eu vivo feliz. Peripateo, talvez você tenha já ouvido falar da palavra aulas peripatéticas. Peripatéticas. Que são as aulas peripatéticas? Eram aulas em que o professor ele andava e os alunos o seguiam. Geralmente aquela ideia, né, das aulas dos gregos, né, dos filósofos. Então eles tinham essas aulas peripatéticas porque eles iam andando e explicando o conteúdo. E essa palavra peripatética vem justamente do verbo peripateo, que significa eu ando. A palavra sinagogue já é autoexplicativa, é um substantivo feminino, cujo genitivo é sinagogues, aqui o artigo feminino re, sinagoga ou reunião. Então, sinagogue tem a ver com sinagoga, ou também somente reunião. Não necessariamente uma ideia religiosa, mas quando há um campo semântico, um contexto que a ideia religiosa se insere, então significa sinagoga. Farisaios, fácil de lembrar, farisaio, genitivo, então substantivo masculino significa fariseu. E a palavra chronos, cujo genitivo é chrono, é um substantivo masculino, significa tempo. De chronos vem aquela ideia de, por exemplo, cronologia. A cronologia, né, a ideia de um documento, então uma fala que diz respeito ao tempo, né, que já se passou de algum evento, enfim, nós chamamos cronologia, ou algo cronológico, tempo cronológico, enfim. Essa ideia crono, esse prefixo, vem dessa nossa palavrinha aqui, chronos, que significa tempo. Então, cronômetro. Cronômetro é a forma de medir, ou metro, né, de metrificar o cronos, o tempo, por isso o nome é cronômetro. Ou então, no caso aqui, cronologia, enfim, é fácil de lembrar, chronos significa tempo. E assim nós temos o vocabulário dessa lição. Aqui nós temos a parte prática, né, a tradução da nossa lição. Então vamos lá. Kai
Kai significa e, então nós vamos traduzir aqui por e. Autós significa ele, é o nosso pronome, certo? Pronome pessoal. Então, e ele, lembre-se que esse nosso pronome pessoal aqui está na forma nominativa, que diz respeito a sujeito ou predicativo do sujeito. No caso aqui, nós não temos o verbo de ligação, então ele vai ser o sujeito da frase. Então, e ele é didasken. Didasken é a forma do imperfeito. Didasken, você pode lembrar, por exemplo, do que a gente já aprendeu. Didasken vem de didasco, que é eu ensino. Então, didasken, esse ni final aqui, ones en, você pode lembrar, on es en, omen até on. Então, on es en, no caso aqui, é a terceira pessoa do singular. Didasken, então, ele ensinava. E ele ensinava. En significa em. Tais significa as. No caso aqui, nas. Certo? En mais as, nas. No caso aqui, você deve lembrar que o en, ele é a preposição que com o dativo significa em. Então, aqui está no dativo plural, tais sinagogais. E ele ensinava nas sinagogas. Sinagogais. Lucas 4:15. E aqui nós temos um texto bem conhecido nosso, João capítulo 1, versículo 1. En significa em. Desculpe. Ajeitar isso aqui, ok. Em. Arrei significa princípio. Então, em princípio. Mas como o princípio já é um conceito definido, então pode ser traduzido como no princípio. Então, no princípio, en era hologos. No princípio era no caso, o verbo, mas vou traduzir como a palavra, certo? No princípio era a palavra, kai e hologos, a palavra. Mais uma vez, o en, verbo eimi, então, no princípio era a palavra e a palavra en. Lembra que o verbo eimi, que é o verbo aqui traduzido, certo? Só que aqui no presente, o verbo eimi, no caso aqui no imperfeito, ele tanto significa ser como estar. Ser ou estar. Então, como é que nós vamos traduzir isso aqui? En arrei, no princípio era a palavra e a palavra era com Deus. Mas fica soa mais correto, no mínimo mais esperado, que seria e a palavra estava com Deus. Parece mais plausível, né, essa tradução. Então, kai hologos en proston theon. Então, kai hologos e a palavra estava em proston theon, pode ser traduzido como proston theon com, no caso, e a palavra estava com theon, Deus. Kai theos en hologos. Então, e a palavra en era theos, Deus.
kai, hologos, e a palavra en era theos, Deus. E assim nós traduzimos João capítulo 1, versículo 1. Então chegamos ao fim de mais uma aula e queremos ir aqui para o nosso tempo de revisão. Primeiro falamos sobre o aspecto verbal e falamos que a perspectiva do falante ou do escritor é diferente da ação em si. Então, aquilo que aconteceu de fato, obviamente está ali, aconteceu. Mas eu posso trazer perspectivas diferentes a partir da forma como eu falo. Não quer dizer que a ação vai mudar, mas quer dizer que a forma como eu quero retratar, ela pode mudar. Eu posso ver a ação como um todo, né? Ou seja, eu posso trazer uma perspectiva completa da ação, ou eu posso trazer a perspectiva como uma ação em processo. Então é só um toque aí sobre o aspecto verbal. Além disso, nós falamos sobre os tempos verbais primários e secundários e vimos que a diferença entre eles está nas terminações. Os verbos primários levam terminações primárias, os verbos secundários levam terminações secundárias. Até aí tudo bem, mas a gente falou sobre algo interessante, que é sobre o aumento, e falamos que esse aumento ele é inserido nos verbos secundários e aqueles que obviamente levam essas terminações também. E como esse aumento ele é trabalhado aí, a gente tratou sobre tudo isso, você deve lembrar. Obviamente falamos sobre o imperfeito ativo, médio e passivo, trouxemos a forma e o paradigma deles, bem como o paradigma do verbo eimi no imperfeito, o que sempre é importante nós memorizarmos, porque o verbo eimi é um verbo irregular. O que nós trabalhamos também hoje no nosso vocabulário, uma palavra interessante é a palavra chronos, que, como eu mencionei, é de onde vem a nossa palavra cronologia ou cronológico. A palavra cronos ou chronos, como diríamos em grego, é uma palavra bem presente no nosso vocabulário em português. Vale a pena ver a diferença entre a palavra chronos e a palavra kairos, que é outra palavra para tempo também. Então, se você é um pouco curioso, gostaria de saber aí a diferença, vale a pena pesquisar. Além disso, trouxemos a nossa tradução e o meu toque é que você não fique só nessas traduções, que você tente pegar o seu Novo Testamento grego e comece já a traduzir. Você já tem um conhecimento de várias palavras e de vários tempos verbais. Então vale a pena já começar a traduzir ali alguma coisa para a sua própria prática, porque esse curso ele é muito prático. Se você não o colocar em prática, obviamente você vai perder muito, você não vai entender. Grego é exercício. As nossas aulas elas conduzem você ao entendimento, mas elas dependem muito mais de você do que de mim. E então, com isso tudo, tente traduzir, tente usar a sua prática para lhe ajudar e você conseguir entender melhor essa língua, ok? Então, até a próxima aula, se Deus assim nos abençoar.